O rei que morreu apodrecendo vivo. Em um mundo repleto de histórias esquecidas, onde cada detalhe perdido no tempo guarda segredos que desafiam a lógica, existe um relato tão perturbador quanto fascinante, capaz de capturar a atenção até dos mais céticos. Antes de mergulharmos nesse enigma sombrio e real, é essencial que você fortaleça essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente suas teorias e compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios, tanto quanto você. Pois cada gesto seu nos ajuda a continuar desvendando os episódios mais ocultos da história humana com profundidade, permitindo que segredos que quase desapareceram finalmente retornem à luz, revelados de forma elegante e instigante. Há séculos, cronistas registraram a existência de um rei, cuja morte não ocorreu de forma silenciosa ou súbita, mas sim através de um processo lento, inquietante e quase impossível de imaginar. Um destino tão cruel que muitos acreditaram tratar-se de um castigo divino. Hoje revisitamos cada fragmento dessa história para compreender como um monarca poderoso terminou consumido de dentro para fora, enquanto ainda respirava preso a um corpo que se tornava seu próprio inimigo, revelando o lado mais obscuro da realeza e do poder absoluto que regia seu mundo. Nos registros que sobreviveram ao tempo, historiadores descrevem que o odor que o cercava podia ser sentido a vários metros de distância, algo tão forte e tão marcante que nenhum perfume da época era capaz de encobrir. E isso transformou a presença do rei em um símbolo vivo de decadência e fragilidade humana. Sua corte, antes deslumbrada pelo brilho das coroas e pelas paredes revestidas de ouro, passou a conviver com o desconforto constante, tentando manter a lealdade enquanto testemunhava, dia após dia, o lento colapso físico de um governante outrora temido. Mas o que realmente tornava esse caso singular não era apenas a deterioração visível, e sim o fato de que, mesmo em meio ao avançado estado de decomposição, o monarca permanecia consciente, ordenando, falando e demonstrando plena lucidez, como se sua mente estivesse aprisionada em um corpo que já não obedecia às regras naturais da vida. Alquimistas e curandeiros foram convocados para tentar explicar o fenômeno e cada um saía ainda mais perplexo e incapaz de compreender como um ser humano podia continuar vivo enquanto sua carne se desfazia. Ao mesmo tempo, rumores começaram a se espalhar pelas aldeias, sugerindo que a condição do rei não era resultado de doença, mas sim de maldição, traição, ou até mesmo pacto violado, alimentando teorias que cresciam como fogo em palha seca. Para o povo, aquele não era apenas um episódio isolado de sofrimento físico, mas um sinal claro de que forças maiores estavam em jogo, revelando que mesmo o poder absoluto não era capaz de proteger alguém dos mistérios mais profundos e imprevisíveis que governavam o destino humano naquela época remota. À medida que a situação piorava, documentos descrevem que o rei passou a se isolar em câmaras escuras do palácio, onde a circulação de ar era mínima e a iluminação vinha apenas de tochas que tremulavam com o cheiro do óleo queimado, criando um cenário quase teatral de decadência e silêncio. Guardas se revezavam do lado de fora, não apenas para proteger seu soberano, mas para evitar que a população visse o estado em que ele se encontrava, preservando o que restava da imagem de autoridade, mesmo enquanto a realidade por trás das portas fechadas se tornava cada vez mais insuportável para quem precisava testemunhar. À medida que os dias avançavam, relatos confidenciais mencionavam que o corpo do rei exalava um calor estranho, como se algo profundamente errado estivesse acontecendo sob a pele, um tipo de fervura silenciosa que assustava até os médicos mais experientes. Alguns afirmavam que a carne parecia se desprender com o simples toque, enquanto outros descreviam uma textura que lembrava cera derretida, incapaz de manter a firmeza natural do corpo humano, criando um contraste inquietante entre a mente lúcida do monarca e a evidente degradação física que se agravava a cada noite, transformando o palácio em um lugar onde a ciência e o mistério caminhavam lado a lado sem jamais se encontrarem uma explicação plausível. Dentro da corte, rumores discretos, mas constantes, afirmavam que a doença não era apenas física, mas o reflexo de decisões cruéis tomadas ao longo do reinado, como se o destino finalmente estivesse cobrando um débito emocional, político e talvez até moral. Muitos cortesãos começaram a recordar episódios de julgamentos severos, execuções polêmicas e alianças quebradas, reconstruindo uma narrativa que associava a lenta deterioração do rei a um passado marcado por escolhas que feriram povos inteiros, alimentando a suspeita de que aquilo não era apenas um acontecimento raro, mas uma espécie de retribuição histórica que parecia se manifestar, de forma visceral,
e implacável no próprio corpo de quem governava. Em documentos raros preservados por escribas da época, há descrições de noites em que o rei acordava gritando, alegando sentir movimentos internos como se algo rastejasse sob sua pele, provocando dores tão intensas que as paredes do quarto eram capazes de ecoar seus lamentos. Os guardas proibidos de entrar limitavam-se a permanecer parados diante da porta fechada, ouvindo sons que jamais esqueceriam, um misto de súplica e resistência, que expunha o limite da condição humana em confronto com aquilo que nenhum deles tinha coragem de nomear, pois o que acontecia ali ultrapassava tudo que conheciam sobre enfermidades naturais ou explicações terrenas. Enquanto isso, conselheiros tentavam manter a estabilidade política, temendo que a fragilidade crescente do rei desencadeasse revoltas ou tentativas de usurpação, situação comum em períodos de vulnerabilidade real. Estratégias eram discutidas em segredo, buscando formas de preservar a imagem de autoridade em meio ao caos. Embora fosse cada vez mais difícil esconder da população que algo profundamente anormal consumia o monarca, fazendo com que a figura antes vista como inabalável se transformasse em um símbolo vivo de decadência, capaz de abalar não apenas o palácio, mas a própria estrutura social que sustentava o reino. À medida que seu estado avançava, relatos mencionam que o odor emanado era tão avassalador que até mesmo servos treinados para lidar com situações extremas tinham dificuldade em permanecer na mesma sala, obrigando a corte a cobrir as paredes com ervas secas, óleos aromáticos e tecidos grossos, para tentar conter a sensação sufocante que invadia cada corredor. No entanto, nada parecia funcionar por muito tempo, reforçando a ideia de que aquilo não era apenas um processo biológico, mas um fenômeno que transcendia explicações simples, despertando nos habitantes a sensação de que viviam próximos ao centro de um mistério que jamais seria totalmente compreendido. E ainda assim, mesmo em meio à degradação física que o consumia de forma tão dramática, o rei mantinha uma lucidez impressionante, continuando a analisar documentos, decretar decisões e comandar missões, como se sua mente estivesse completamente dissociada do corpo que falhava. Essa dualidade extrema se tornou um dos elementos mais intrigantes do caso, levando estudiosos posteriores a especular sobre condições raras, infecções desconhecidas, ou até estados de consciência que permitiam ao indivíduo manter clareza mesmo diante da ruína física, transformando sua história em um dos registros mais perturbadores da realeza antiga. Com o passar das semanas, emissários estrangeiros começaram a notar a ausência prolongada do rei em cerimônias públicas, algo raro para um soberano que costumava exibir poder e vitalidade. Comentários discretos surgiam entre diplomatas que tentavam decifrar o motivo da súbita reclusão, enquanto mensageiros da corte tentavam manter a narrativa oficial de que o monarca apenas se recuperava de um mal-estar comum, embora todos soubessem que um simples resfriado jamais provocaria tamanha movimentação e segredo dentro de um palácio acostumado a lidar com crises com muito mais transparência e menos desespero. Parallelamente, alguns médicos decidiram registrar em detalhes tudo o que viam, temendo que o fenômeno jamais fosse compreendido se não houvesse relatos precisos sobre cada estágio da decadência física do rei. Nesses manuscritos, há descrições minuciosas sobre manchas que se espalhavam como queimaduras, rachaduras na pele que formavam aberturas espontâneas e até secreções que desafiavam qualquer conhecimento da época, fazendo desses documentos verdadeiras relíquias médicas que sobreviveram como testemunhos de um caso tão impossível que alguns especialistas modernos ainda duvidam de sua autenticidade. Entre os habitantes do reino, histórias começaram a surgir como ecos de medo coletivo, descrevendo o rei como um vivo entre os mortos, alguém que caminhava lentamente para a própria decomposição, antes mesmo do último suspiro. A população, sempre sensível a sinais considerados sobrenaturais, passou a interpretar o acontecimento como um aviso, acreditando que o destino do monarca refletia algum equilíbrio maior sendo restaurado. E com isso, lendas nasceram, misturando fatos, especulação e simbolismos que se espalharam por gerações mesmo muito tempo após a morte do soberano. Dentro do palácio, entretanto, o clima era mais tenso e sombrio do que qualquer rumor poderia descrever, pois cortesãos conviviam diariamente com o contraste entre a mente desperta do rei e o estado irreversível de decomposição que avançava. Havia momentos em que o monarca parecia perceber sua própria deterioração com uma clareza dolorosa, demonstrando incômodo profundo não apenas pelas dores físicas, mas pela perda gradual da dignidade que sempre associou ao poder, criando um silêncio pesado que pairava sobre todos que tinham permissão para se aproximar dele, mesmo que brevemente.
A certa altura, relatos mencionam que o rei começou a usar mantos cada vez mais pesados e longos, talvez, numa tentativa de ocultar o que restava de sua carne, que já não tinha força para sustentar o próprio peso. Esses tecidos carregados de perfumes e resinas tornaram-se como armaduras simbólicas, não para proteger o corpo do mundo exterior, mas para impedir que o mundo testemunhasse o que o corpo dele havia se tornado, enquanto o monarca tentava manter ao menos uma sombra da imagem imponente que por tantos anos definiu seu reinado. Apesar dos esforços, havia momentos inevitáveis em que o disfarce falhava, e certas partes do corpo revelavam sinais ainda mais avançados de decomposição, algo tão perturbador que muitos servos pediram para serem transferidos, alegando medo, repulsa, ou simplesmente incapacidade de lidar com o que presenciavam. Isso criou uma rotatividade incomum dentro do palácio, e cada novo membro da equipe chegava com mais receio do que o anterior, compreendendo rapidamente que serviam a um rei cuja existência parecia desafiar a fronteira entre a vida e a morte, criando uma atmosfera tão densa que alguns descreviam como insuportável. Com a progressão do estado físico do monarca, membros do conselho passaram a discutir a possibilidade de esconder completamente sua presença, temendo que inimigos políticos descobrissem a verdade e explorassem a fraqueza do trono. Reuniões secretas foram realizadas durante madrugadas silenciosas, iluminadas apenas por lamparinas, que projetavam sombras longas nas paredes de pedra, onde cada figura presente parecia mais um vulto inquieto do que um conselheiro real, todos debatendo maneiras de manter o reino estável, enquanto tentavam lidar com uma situação que jamais fora prevista nos protocolos de emergência da realeza, tornando cada decisão um equilíbrio perigoso entre ética e sobrevivência política. A certa altura, registros indicam que a fala do rei, embora lúcida, começou a adquirir um tom rouco e profundo, como se sua voz ecoasse através de cavidades internas alteradas pela própria deterioração. Mesmo assim, ele exigia ser ouvido, chamando seus conselheiros para ditar instruções e tentar manter o controle sobre o que restava de seu reinado, demonstrando uma determinação impressionante diante das circunstâncias, enquanto todos ao seu redor lutavam para conciliar a necessidade de obediência ao soberano, com a sensação de que presenciavam algo que não deveria ser possível dentro dos limites naturais da existência humana. Os poucos médicos ousados que continuaram participando de seu tratamento começaram a relatar fenômenos cada vez mais anômalos, mencionando que certas partes do corpo do rei pareciam não reagir ao toque, como se estivessem completamente desligadas de qualquer sinal vital, enquanto outras áreas permaneciam surpreendentemente sensíveis. Essa variação extrema confundia toda e qualquer lógica conhecida, fazendo com que alguns sugerissem que a doença talvez fosse composta por múltiplos fatores simultâneos, ou até por agentes técnicos capazes de afetar tecidos de maneira seletiva, gerando um padrão de decomposição que ainda hoje intriga pesquisadores que estudam casos históricos raros. Em meio ao caos crescente dentro do palácio, rumores sobre a condição do rei começaram a atravessar muralhas, chegando a vilas distantes, onde a história se transformava a cada nova recontagem. Alguns diziam que a pele dele havia adquirido tonalidades irreconhecíveis. Outros afirmavam que seus olhos continuavam brilhando, mesmo quando o resto do corpo parecia enfraquecer, criando uma figura quase mítica que se tornava maior do que o próprio homem que sofria naquele quarto isolado, elevando sua imagem a um patamar onde realidade e lenda se misturavam em proporções difíceis de separar. Havia também quem afirmasse que o rei, ciente de sua condição, começou a registrar pensamentos e reflexões sobre mortalidade e poder, escrevendo com firmeza surpreendente sobre a fragilidade da existência humana, tornando-se de certa forma um observador de si mesmo em seu estágio final. Esses registros, preservados em fragmentos, revelam um olhar profundo e analítico sobre a própria queda, como se o soberano tentasse transformar seu sofrimento em uma espécie de legado intelectual, oferecendo à posteridade uma visão íntima sobre a experiência de se deteriorar consciente, algo que poucos mortais tiveram capacidade de expressar com tamanha clareza. Enquanto isso, o círculo interno da realeza buscava manter a ordem, mas tensões internas cresciam rapidamente, pois cada ministro tinha sua própria interpretação sobre como lidar com a situação, gerando conflitos silenciosos e disputas veladas que ameaçavam quebrar a unidade política. Havia quem defendesse que o rei deveria ser mantido distante de todos até seus últimos dias, enquanto outros acreditavam que a verdade deveria ser parcialmente revelada para evitar uma crise maior, criando um ambiente de suspeita mútua, onde cada palavra dita em reuniões privadas parecia carregar um peso
que poderia definir o futuro do reino nos anos seguintes. À medida que o estado do monarca se agravava, suas aparições tornavam-se praticamente impossíveis, e cada decisão precisava ser transmitida por mensageiros escolhidos a dedo, criando um elo frágil entre governante e reino. Mesmo assim, a autoridade dele ainda era respeitada, pois ninguém ousava questionar oficialmente um rei, que, apesar da decomposição, mantinha a mente afiada. Os conselheiros começaram a notar, porém, que o tempo estava se encerrando, e era necessário pensar na sucessão antes que a verdade viesse à tona de forma incontrolável. Tentativas de manter o segredo dependiam de poucos aliados leais, enquanto os corredores do palácio ecoavam murmúrios sobre o inevitável fim do soberano. Ainda assim, o rei continuava lutando, escrevendo, ditando ordens e tentando manter a estabilidade de um império que parecia ruir junto com sua própria carne. Diversas teorias médicas posteriores sugeriram doenças raríssimas, infecções agressivas e até síndromes desconhecidas, mas nenhuma explicação ofereceu uma resposta final. A morte do rei aproximava-se, de forma lenta e dolorosa, marcada por uma resistência que surpreendia até os mais experientes entre seus cuidadores. Com o corpo cada vez mais frágil, ele pediu que seus escritos fossem preservados, como um testemunho de sua experiência única e inquietante. Em suas últimas reflexões, escreveu sobre a fragilidade do poder, reconhecendo que nenhum trono protege alguém dos caprichos da natureza. Esses textos, encontrados séculos depois, revelam uma lucidez impressionante, quase filosófica, de um homem consciente de sua queda física. Historiadores afirmam que poucas figuras na história registraram sua própria decadência com tamanha clareza e profundidade. O fim chegou numa noite silenciosa, quando o calor das tochas era a única iluminação no aposento, onde o rei respirava com dificuldade. Ele pediu para ser deixado sozinho, afirmando que desejava partir com dignidade. Mesmo quando seu corpo já havia ultrapassado os limites do suporte humano, guardas posicionados do lado de fora ouviram a respiração dele ficar mais lenta, até que finalmente cessou. A morte, que parecia tardar por dias, finalmente trouxe alívio para um corpo que já não deveria funcionar. O silêncio que seguiu foi profundo, como se o palácio inteiro tivesse parado para absorver o significado daquele momento. A notícia foi mantida em segredo até que o corpo pudesse ser preparado. Um desafio quase impossível para os médicos da época. Relatos indicam que o processo de preparo precisou ser feito rapidamente e com inúmeras medidas improvisadas. Mesmo assim, preservar o corpo era uma tarefa que ultrapassava conhecimentos da época, levando à adoção de métodos incomuns. Apenas após longos dias, o anúncio oficial foi emitido, informando ao reino que seu rei havia partido em paz. A população recebeu a notícia com mistura de tristeza, temor e curiosidade, sem saber o que realmente acontecera nos bastidores do palácio. Histórias começaram a surgir imediatamente, cada uma mais detalhada e simbólica do que a anterior. Algumas versões retratavam o rei como vítima de forças sobrenaturais. Outras o viam como exemplo de resistência extrema. A verdade, escondida por manuscritos e relatos silenciados, permaneceu fragmentada ao longo dos séculos. Estudos modernos analisaram documentos da época, tentando reconstruir o quadro clínico que poderia explicar tamanha deterioração. Hipóteses sobre infecções anaeróbicas, doenças necróticas e patologias autoimunes foram levantadas. Nenhuma, entretanto, explica o fato mais intrigante: a consciência plena mantida até os últimos momentos. Isso transformou a história não apenas em um caso médico, mas em um enigma que atravessou gerações. A figura do rei passou a representar a dualidade humana, poder absoluto e fragilidade extrema, coexistindo no mesmo indivíduo. Líderes, filósofos e estudiosos passaram a citar sua história como metáfora para a decadência inevitável de qualquer império. Seu reinado, antes marcado por força e autoridade, tornou-se símbolo de reflexão sobre mortalidade e impermanência. Mesmo após séculos, a história continua viva, não pelo horror, mas pelo mistério que ela ainda carrega. É um lembrete poderoso de que até mesmo os mais fortes podem enfrentar destinos impossíveis de imaginar, e que, por maior que seja o poder, nunca somos imunes aos enigmas que a própria vida impõe. Hoje, pesquisadores ainda tentam decifrar os fragmentos deixados para trás, procurando respostas que talvez jamais venham, mas o enigma permanece elegante e silencioso, ecoando através do tempo como uma das histórias mais intrigantes já registradas. Um rei que, segundo os relatos, morreu apodrecendo vivo e consciente, atravessando os limites da compreensão humana. Uma história que convida cada um de nós a refletir sobre o que realmente significa estar vivo, mesmo à beira da dissolução, e que deixa uma pergunta no ar:
O que realmente aconteceu com aquele monarca que desafiou a ordem natural da vida, talvez nunca saibamos. Mas é justamente isso que transforma essa história em algo eterno, porque alguns mistérios do passado não foram feitos para serem resolvidos, menos apenas contemplados. E é por isso que, séculos depois, ainda falamos sobre ele, porque algumas histórias sobrevivem ao próprio tempo. Histórias como esta, histórias que não se apagam e que continuam a intrigar, inspirar e fascinar quem ousa revisitá-las. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E claro, de se inscrever no canal para mais mistérios, fatos históricos e relatos fascinantes como este. Até o próximo capítulo dos Segredos Esquecidos da Humanidade.